Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos começando hoje com muita alegria, mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical. E antes de nós começarmos, quero te convidar para junto comigo, nós orarmos ao Senhor para que Ele abençoe esse dia tão maravilhoso. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este domingo, por esta manhã preciosa, que nós nos reunimos, Senhor, com a intenção de ouvir e aprender a Tua Palavra. Pai, usa, Senhor, cada irmão, cada professor desta manhã, também abençoando, Senhor, toda a equipe, os equipamentos da Escola Bíblica Dominical, que nós tenhamos, Senhor, o melhor proveito. Pai, nos ajuda e nos dê sabedoria para colocar em prática tudo o que nós aprendemos nessa manhã. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você está nos acompanhando aqui pelo Facebook, os irmãos já sabem. Curta a página da nossa igreja, também curta esse vídeo, compartilhe, comente. E se você nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube, também inscreva-se no nosso canal, deixa aí um gostei no nosso vídeo, compartilhe e comente. Essas ações fazem com que os nossos vídeos, os nossos cultos, alcancem cada vez mais pessoas e assim a palavra de Deus é levada para cada vez mais pessoas também. E nós temos disponível para todos os irmãos a nossa livraria Fonte Viva. Os irmãos estão vendo aí o telefone da irmã Célia, da irmã Lívia, mande uma mensagem, é ali que você encontra os nossos artigos de fé. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical, Bíblias Sagradas, harpa cristã, livros e muito mais ali à disposição para abençoar sua vida e na mesma oportunidade de nós abençoarmos a obra de Deus e a obra missionária. Hoje nós temos o prazer de receber os irmãos que serão os nossos professores, né? São os comentaristas dessa manhã, vão ser os instrumentos de Deus nessa manhã para nos ensinar. Tenho aqui à minha esquerda nosso irmão evangelista Milton, pastor irmão Milton. Pastor Moego, pastor demais irmãos, em nome de Jesus. Vamos. Amém. E à minha direita nosso irmão pastor Nivaldo. Pastor irmão Nivaldo. Irmão Igor, pastor a todos, que estejam uma aula abençoada. Amém, é um prazer para nós, né, irmãos? Somos alunos nessa manhã para aprender com esses irmãos, instrumentos de Deus, para tratar um assunto tão importante. E antes de nós apresentarmos a nossa lição, vamos para o nosso quadro Você Sabia? Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Lembrando que nós estamos nesse trimestre, no quarto e último trimestre de 2021. Nós começamos a 4 lições e hoje nós vamos estudar a 5ª lição que vai nos trazer um ensinamento tão precioso. A lição de número 5, que tem o título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Então nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver na capa das suas lições, que fala sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então tem sido lições importantíssimas, nós temos aprendido muito sobre a vida deste grande homem de Deus, com certeza, se não o maior após Jesus, mas um dos maiores missionários que já passaram por essa terra, um dos principais responsáveis pela expansão da igreja, né, no mundo gentílico. Então, irmãos, o nosso textuário hoje se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, que diz: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A nossa verdade prática diz que o Cristo crucificado, o centro da mensagem de Cristo, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Também nós faremos agora a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem, com toda certeza, já estão com suas lições aí nos acompanhando. Então leia na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 25, e também no capítulo 2, dos versículos, do 1º versículo até o 5º. Então vamos juntos fazer a leitura da palavra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria,
Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meus irmãos, hoje a nossa lição tem um objetivo geral, como todos os domingos, e hoje é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Também em cada tópico nós vamos explorar alguns objetivos. No primeiro nós vamos destacar a centralidade da pregação de Paulo. No segundo subtópico nós vamos elencar as expressões chaves na doutrina de Paulo. E, por último, no terceiro tópico, vamos pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Então, nós vamos aprender esse importante assunto, essa importante lição, falando sobre o teor da mensagem que Paulo pregava, qual era a base, o sustento da mensagem e o que ela produzia na vida dos crentes e na vida do próprio Paulo. Irmãos, a nossa introdução da lição, os irmãos podem acompanhar comigo, diz assim: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e também aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi a sua mensagem central e é a nossa mensagem até os dias atuais, né, irmãos? Para ressaltar essa centralidade, nós devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas, como, por exemplo, Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. São expressões claras, objetivas, usadas por Paulo nas suas cartas, nas suas pregações. Era um modo de evangelização que Paulo adotou. Então, nessa lição, irmãos, nós veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto, uma mudança, de forma radical, a nossa vida espiritual e pessoal. Então nós vamos ver, assim como nós estudamos na lição passada sobre a conversão, agora nós vamos ver o artifício que gera a conversão, a transformação na vida do ser humano, que é a mensagem central da cruz de Cristo. Então nós já vamos para o nosso primeiro tópico, que fala sobre a centralidade da pregação de Paulo. Diz assim, na introdução dessa lição, desse tópico: nos dias de Paulo, irmãos, nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado seria o Filho de Deus. Mas para os judeus, isso era uma blasfêmia, eles não criam dessa forma. E para os gregos, como o próprio Paulo define, parecia loucura. Entretanto, o apóstolo Paulo não deixou em nenhum momento, irmãos, de falar a respeito do Cristo crucificado, tinha em si essa convicção, tanto para os judeus quanto para os gentios, mas principalmente, irmãos, para os gentios. Irmão Milton, então, nesse primeiro tópico, como era abordado esse assunto central da pregação de Paulo? Amém. Irmãos, vamos ficar atentos, é uma lição importante. Já quero ressaltar que a mensagem da cruz, ela não deve jamais estar ausente das nossas pregações, das nossas mensagens. A mensagem da cruz, ela transforma, ela choca os corações, impacta os corações, e ela nos remete à salvação em Cristo. É claro, o assunto central de Paulo é justamente Cristo crucificado. Ele usou muito essa expressão, como o Mourinho já me antecipou. Irmãos, apóstolo Paulo, ele foi indiscutivelmente
um grande teólogo, ou por que não dizer o maior teólogo e o maior doutrinador do cristianismo. O importante é que, em função da sua conversão e da sua experiência que teve com Cristo, os ensinamentos de Paulo está baseado nos ensinamentos de Cristo, né? No momento em que Paulo era Saulo, nós estudamos na lição passada o quanto ele era mau, rude, prepotente, egoísta, e agora, através da mensagem da cruz que ele recebeu, do Cristo crucificado agindo na vida dele, ele passou a ter uma mensagem branda, amorosa, perdoadora, misteriosa. Ele não era assim e passa a ser assim. Então veja o fruto da conversão, o que traz de benefício para as nossas vidas, né? Então ele diz aqui, o comentarista da lição diz que realmente ele lançaram os fundamentos da sua doutrina cristã justamente baseado nos ensinamentos de Cristo na sua conversão. Evidentemente, ele tendo esse ministério de pregação, Paulo já tinha essa facilidade, Paulo já era um homem inteligente. Então, nós já vimos em lições passadas que Deus usou Paulo, aproveitou Paulo na sua nacionalidade, na sua cultura, na sua sabedoria, né, para trazê-lo, para fazer dele um vaso de inspiração e de crescimento do reino de Deus, tanto no mundo gentílio como no mundo judeus e grego. E observamos então porque, embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Cristo, interessante, ele foi o único, né, irmão? Foi uma questão singular, né? Foi uma imparcialidade de Paulo, mas em detrimento de não ter vivido lá com Cristo na sua peregrinação, no seu ministério, mas Paulo agora passa um período com Cristo, recebendo mensagens, recebendo revelações gloriosas de Jesus, e isso lhe deu base para ele ser o grande apóstolo que foi, não é isso? Então veja, por intermédio desse ministério, os judeus e os gregos, orgulhosos de sua religiosidade, do seu conhecimento, né, eles descobriram, olha só, não obstante a sua religiosidade, os seus conhecimentos filosóficos, mas através da mensagem da cruz e do ministério, lhes foi manifestado a sabedoria de Deus ao mundo, que é o Cristo crucificado, a mensagem que impactou os judeus, impactou os gregos, evidentemente aqueles que creram, não é verdade? Historicamente falando, os judeus não aceitaram, os gregos também não aceitaram. Por isso, os judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. 1 Coríntios 1 e 24, que nós vamos ler, 1 Coríntios 1 e 24, que diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entramos ainda a parte da centralização da mensagem de Paulo, vemos a palavra da cruz, né, que é a loucura da pregação. Por que a palavra da cruz era a loucura da pregação? Em uma das cartas de Paulo, lemos: por que a palavra da cruz é loucura? Havia uma mentalidade na época, não é, que era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, a questão da cruz era uma execução romana. Então, quando falava cruz, era desprezo, era vergonha, era humilhação, né? Então, a cruz era um instrumento de execução romana. Então, jamais eles iriam valorizar simplesmente a cruz, né? Porque não sabia o valor do sacrifício vicário de Jesus. E Paulo, ele refutou muito isso, ele divulgou muito isso e usou a sua mensagem baseada no Cristo crucificado, evidentemente, na cruz de Cristo. Então, nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração nenhuma. Eles queriam um espetáculo, né?
Os filósofos, eles eram curiosos. Filosofia fala de pessoas, da nobreza, de inteligência. Então, para eles, isso não impactou a princípio, não é verdade? Então, em função dela ser uma vergonha, uma execução romana. E aí entramos para os judeus e gregos. O que foi essa mensagem de Paulo? Qual foi o impacto que essa mensagem trouxe, né? A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Os homens não entendiam. Foi preciso que pelo Espírito Santo lhe foi revelada. O que nós vemos, voltando um pouquinho atrás, a questão do versículo de Gálatas 1:12, quando fala, Paulo dizendo que foi-me revelado os mistérios, né? Eu até anotei aqui, Paulo está se referindo a alguma coisa além da sua experiência. Ele já teve uma experiência gloriosa. Então, o que ele teve, o que ele recebeu lá na Arábia, né? Quando o Senhor, exatamente no deserto, que é para nós uma boa experiência, né? Às vezes entrar pelo deserto, aqui diz que, além da experiência encontrada lá em Damasco, foi uma grande experiência, mas a experiência que ele recebeu, o quanto o Senhor Jesus contactou, falou, transmitiu a ele os mistérios, isso foi algo ainda além das suas ideias, do seu pensamento, da sua sabedoria, da sua inteligência. Então, que nós, irmãos, façamos como Paulo, né? Abrimos o nosso coração. Claro, o processo que eu e que você passou, muitas vezes é bem diferente do processo de Paulo. Paulo foi um homem, um apóstolo específico, chamado de uma singularidade muito grande, mas cada um de nós temos exemplos e experiências que tivemos com Cristo, né? E que nos remete também a pregar a sua palavra. Como eu falei no começo, a cruz de Cristo não deve ser esquecida. Falar da cruz, falar do sofrimento, falar da morte, falar, né, do Calvário, é preciso, porque ela impacta e traz a mensagem de salvação, mensagem de poder, mensagem salvadora, não é verdade? Então aqui diz, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Eles eram muito entrados na lógica, nas questões científicas, nas questões, não é? Porém, para nós é a loucura da salvação. Para eles é a loucura, para nós é o poder de Deus, né? Então, para que mostrasse essa lógica. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, era uma coisa muito simples, era um acontecimento simplório, ou até reprovável, repito, vergonhoso, não é? Mas o Senhor se fez vergonha por nós na cruz do Calvário. Isso aqui, ao mesmo tempo, ele contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Irmãos, nós devemos ter a simplicidade do Cristo, a simplicidade da palavra, a simplicidade da mensagem. Nós temos a simplicidade até do nosso, por que não dizer, do vocabulário, para que as pessoas entendam a nossa mensagem, aquilo que nós falamos. Mas eles, por ser tão simples, né, que segundo Coríntios 11:3, eu quero ler esse versículo, segundo os Coríntios 11:3, diz, mas tempo que assim como a serpente, eu estou errado, segundo os Coríntios 11:3, está correto, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, às vezes, o orgulho, né, o muito saber, a própria diz que não, a própria palavra diz para a gente não saber além daquilo que necessita, que precisa, né, além daquilo que nós sabemos, porém, segundo a medida da nossa fé. Então, Paulo, ele escrevendo aqui, com relação aos falsos apóstolos, ele já se dirigia aos irmãos na igreja de Corinto, para que eles tomassem cuidado com essas mensagens que estaria chegando. Entretanto, diz aqui o comentarista,
Embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Glórias ao Senhor. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. É o inverso, não faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura. Quem perece? Porque não creu, porque não se converteu, porque não deram crédito. Então, para eles é loucura. Mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para a salvação do ser humano. Então, resumindo, irmãos, esta centralidade da pregação de Paulo era, evidentemente, esta mensagem, uma mensagem de poder, uma mensagem transformadora, uma mensagem direta de o Cristo crucificado. Era a mensagem principal dele, o Cristo crucificado. Pedro e João também, as primeiras mensagens foi o Cristo crucificado, foi o arrependimento, a busca pelo seu perdão, pelos efeitos da mensagem da cruz. Que a mensagem da cruz, ela continue repercutindo em nossa vida o desejo de multiplicá-la e que ela, através de nós, vá de encontro com as necessidades dos ouvintes e eles se debrucem e creiam nesta mensagem do Cristo crucificado para ter a salvação das suas vidas. Amém. Então, irmãos, o resumo desse primeiro tópico diz que Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. Como bem disse o irmão Milton, deve ser o centro da nossa mensagem também, né? No começo ele disse que não há uma pregação verídica se não for uma pregação que traga sobre a cruz de Cristo. Então, irmãos, no segundo nosso tópico, diz sobre as expressões chaves na doutrina de Paulo. Então, nós sabemos que em Cristo está, irmãos, a verdadeira sabedoria de vida. Paulo sempre, irmãos, se preocupou em mostrar que a cruz de Cristo não pode ser ignorada em nossa mensagem, em nossa pregação. Então, irmão Nivaldo, nós sabemos que há algumas expressões de grande importância, né, no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Quais seriam elas? É muito importante essa questão de Paulo, sobre a crucificação. Quando nós olhamos para essas duas questões que nós estamos vendo, que ele tem a convicção daquilo que ele encontrou, a certeza daquilo que ele teve na vida dele. E o que me chama a atenção, quando o Milton falava, que isto é uma marca que ficou em Paulo. Um homem que realmente tinha uma inteligência boa, um teólogo formado, mas que aquilo não era suficiente para que ele pudesse levar a palavra do Senhor, levar o evangelho do Senhor. Ele precisava ter uma convicção, ele precisava ter um encontro. E quando ele tem esse encontro com Deus e a vida dele é transformada, Paulo começa então, uma palavra que eu gosto de usar muito, o evangelho não só entrou nele, como ele entrou no evangelho, como ele se converteu de verdade, como ele foi transformado, e como a lição passada diz que ele foi aprender no deserto, aprendeu, e teve revelações tremendas, coisas que Deus revelou a ele, o chamado de Paulo. Agora, a pergunta que você me faz, são 3 coisas importantes, que é a expressão-chave da doutrina teológica de Paulo. A primeira é o evangelho de Cristo. Paulo tem a incumbência agora de levar esta palavra, este evangelho, às pessoas que estão precisando ouvir, e com certeza, não com palavras persuasivas, como ele mesmo diz, mas com palavras que cheias do Espírito Santo, cheias da graça e convicto daquilo que Paulo tinha para a sua vida. E o que me chama a atenção, que esta palavra evangelho, né, que muitas vezes não dá muita atenção, e o próprio Jesus, né, nos ensinou lá em Mateus, capítulo 15, 16 e 15, né, que ele fala: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Ou seja, é uma menção que nós devemos levar o evangelho de Cristo. E Paulo tem essa incumbência,
essa certeza, essa convicção de que ele precisa fazer o quê? O Evangelho de Cristo às pessoas. E é importante, e é interessante que Paulo, ele tem essa convicção. Quando a gente olha para Romanos, capítulo 1 e versículo 1, Paulo diz assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho da palavra. O que é o Evangelho da palavra? O que é o Evangelho de Cristo? Quando nós olhamos na palavra grega, evangelion, o prefixo de uma forma neutra, né, que mostra, a palavra significa bom, bem feito, né? Em outras significativas, boas novas, notícias boas, trazer alguém uma notícia boa, ou seja, levar uma notícia diferente, levar uma palavra diferente. E Paulo tinha essa certeza de que ele tinha a convicção de levar algo que mudaria a vida de alguém através do Evangelho. E aí ele deixa bem registrado, né, em Romanos capítulo 1 e versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego. O que me chama a atenção, poder. O Milton falou sobre isso um pouco. E é interessante dizer que o poder, no grego, dinâmico, né, diz que é um dinamite, uma explosão. E o Evangelho ele provoca uma explosão na pessoa que ouve a palavra. Essa expressão dinamite, essa expressão de que transforma, porque o dinamite ele quebra uma rocha, ele destrói uma barreira. Então a palavra de Deus, ela quebra o coração endurecido. A palavra de Deus amolece aquele que está com o coração duro. Então Paulo tinha convicção que esta palavra, com certeza, mudaria a vida das pessoas, transformaria as vidas das pessoas. Então, uma expressão que no grego, né, dunamis, que é dinamite, como era uma explosão, né, que poderia explodir na vida da pessoa, mudar a personalidade, o caráter, através da palavra. Então, Paulo tinha essa convicção, Paulo tinha essa certeza de que a palavra, de que o Evangelho pode sim, agora com a certeza, com a sua convicção, e pela presença desse Evangelho, descobre a justiça de Deus, né? Porque nela se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, em Romanos capítulo 1 e versículo 17, e no versículo 15 de Romanos 1, diz assim, assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que está em Roma. Então Paulo tinha convicção, a certeza desse Evangelho, que muda, que transforma, que faz a vida da pessoa ser diferente, que faz a pessoa encontrar o Evangelho do Reino, Mateus 4, 22, o Evangelho de Jesus, Marcos 1 e 14, o Evangelho da graça, né, que nos fala, o Evangelho do Espírito Santo, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, esse Evangelho que muda. Então Paulo estava anunciando um Evangelho realmente que transforma e que mudou a vida dele. E o mais importante dele anunciar o Evangelho é o que ele conviveu através do Evangelho, a transformação na vida de Paulo. E quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo Deus fazendo algo tremendo na vida dele. Lá em 1 Pedro 2 e 24 diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele estava pregando o Evangelho de transformação, como o Milton já falou, o Evangelho da crucificação, o Evangelho da palavra, um Evangelho genuíno que transforma, que muda, que faz a diferença nas vidas das pessoas. E é muito importante. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e no versículo 5, diz assim, Paulo está falando algo muito importante. Ele diz assim, mas agora, depois, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 5, diz assim, porque o nosso Evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito, em muita certeza, como bem sabeis, qual fomos entregue por amor de vós. Ou seja, porque o nosso Evangelho não só com palavras, mas também com poder. Então o Evangelho ele tem poder, ele transforma,
ele muda, ele entra no coração da pessoa e faz uma mudança. Então, o primeiro dessa expressão de doutrina, chave, irmão Igor, é o Evangelho. O segundo é a crucificação, como o Milton já falou. Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que o Milton já falou no começo, é igual as pessoas não acreditavam num Cristo que seria crucificado, que seria humilhado, que seria morto, que seria ali na cruz do Calvário, mas eles pegavam um Cristo diferenciado, de uma forma diferente. Mas Paulo estava mostrando que era necessário a crucificação de Cristo, porque sem a morte de Cristo nós não teríamos a salvação eterna. Sem a morte de Cristo, sem a sua crucificação, nós não poderíamos alcançar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 2:2, Paulo diz assim, porque me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Oh, glória! Então era necessário ele ser crucificado, para que nós pudéssemos alcançar a vitória em Cristo, pudéssemos alcançar a força que nós precisamos caminhar. E Paulo tinha certeza disso, ele sabia disso, ele sabia a necessidade da mensagem do Evangelho e também da crucificação de Cristo. Então, para muitos, era uma coisa diferente. Mas como é que pode um ser chamado rei dos judeus e ser crucificado? Mas era necessário, porque sem a morte de Cristo, sem a morte do Senhor, sem a crucificação dele, nós não teríamos acesso à salvação com Cristo. E por último, o interessante, que é a terceira parte, a ressurreição. Aí que está a parte chave dessa teologia de Paulo. Se Cristo não ressuscitasse, a pregação do Evangelho. Se Cristo não ressuscitasse, seria em vão mencionar um Evangelho que não teria uma força, um poder, uma dinâmica. Então Paulo agora ele está dizendo que, olha, Cristo ressuscitou, aleluia, ele saiu dos mortos, ressuscitou, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que e Paulo deixa bem claro: morte, onde está a tua vitória? Aonde está o teu agrião? Cravada foi a morte na cruz. Então a sentença mais importante foi a ressurreição de Cristo, o ressurreto. Paulo, ele pregava o Evangelho, ele pregava a crucificação e a ressurreição de Cristo, ou seja, ele morreu, mas ele ressuscitou. Oh, glória! Essa é a parte que Paulo prega, que Paulo menciona, que Paulo indica o poder e a autoridade. E quando as mulheres vão ali em Mateus 28, 5 e 6, e quando elas chegam ali, o anjo diz: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Oh, aleluia! É importante nós frisarmos, irmãos, o quanto Paulo pregava essa doutrina teológica, o fundamento do apóstolo Paulo em cima das coisas importantes e dessa ressurreição de Cristo. Então, as três formas: a primeira, o Evangelho; a segunda, Cristo crucificado; e a terceira, a ressurreição. Então, sem a ressurreição, sem o poder de Cristo ressurreto, nós não teríamos força para pregar, e seria em vão a nossa pregação. E ali em 1 Coríntios capítulo 15 e 14 fala sobre isso, que seria em vão a nossa pregação se Cristo não tivesse ressuscitado com todo o poder, com toda a autoridade e com toda a glória. Então está aí as expressões chaves, da teologia de Paulo, a pregação de Paulo sobre a ressurreição de Cristo. E em 1 Coríntios 15 e 14 diz: e se não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Então a ressurreição de Cristo confirma, a ressurreição de Cristo dá certeza da sua morte, da sua ressurreição e também da vida eterna. Amém. Meus irmãos, a síntese nesse nosso segundo tópico diz que o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões chaves na doutrina de Paulo. E nós já vamos assim ao nosso terceiro e último tópico, falando sobre os efeitos então da mensagem da cruz. Então nós começamos, no primeiro tópico, mostrando qual era a imagem central, da pregação de Paulo. Falamos também agora no segundo subtópico sobre algumas expressões chaves, alguns pontos centrais também da pregação de Paulo. E por fim falaremos então do efeito dessa mensagem
da cruz que Paulo tanto pregou, né, irmãos, para judeus e gentios. E ela perdurou, né, alcançou os nossos corações, nosso país, a nossa cidade. Então, o nosso terceiro tópico fala sobre os efeitos da mensagem da cruz, e no primeiro subtópico falaremos sobre uma nova vida no poder de Deus. Então nós aprendemos, irmãos, que Paulo não se envergonhava de pregar e anunciar sobre as boas novas de Cristo e a respeito do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão Milton, quais eram, né, os efeitos dessa mensagem anunciada por Paulo? Alguns dos quais nós veremos três, né, irmão Nivaldo. Eu quero falar primeiramente do efeito do poder de Deus através dessa mensagem da cruz. É uma mensagem de poder, como nós vimos no versículo da leitura em classe, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ela é poder e nos faz sermos e termos esse poder, usando a palavra, para a cura, para a libertação, para a ministração, para uma profecia, para expulsar um espírito maligno. Esse é o efeito da mensagem da cruz na nossa vida. Nós, lembro no começo da igreja primitiva, debaixo de perseguição, os irmãos saíram destemidos, né? Com todo esforço, com toda a destreza, com toda a eloquência para pregar a palavra. E nós observamos aqui que devemos esperar a manifestação do poder ativo em nossa vida. Se nós pregarmos com convicção, colocarmos a fé sendo exercitada, ela vai trazer mudança e vai ser fecunda o nosso ministério, acompanhado de grandes sinais. O Senhor Jesus pôde usar como instrumento para salvar o pecador, para curar os enfermos, para libertar as almas dos demônios. Nós vamos para Marcos, que é uma mensagem central do ID de Jesus, uma parte, né, que Marcos escreve com relação ao ID de Jesus. Ele nos sustenta esse poder. Nós vemos ali esse poder, né, que emana da palavra, que emana do Senhor, para que nós fazemos uso desse poder. E o versículo 15 até o 18, nós vamos ler, para ficar bem gravado: disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão as que crê. É coisa gloriosa, nós precisamos crer. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, irmãos, nós lembramos da vida de Pedro, né? Naquela capítulo 9 de Atos, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, né? Pedro saiu da sua cidade na hora que foi comunicado que ele precisava ir, que tinha alguém que havia perdido a vida, que era aquela mulher. Ele indo, encontra com Enéas: Enéas, Jesus te dá, né, te cura, Enéas. Imediatamente foi curado. Acabou de chegar na cidade, entra na casa onde estava um pranto, e lá, orando, impõe as mãos sobre aquela mulher recebe a vida de volta. Então, esse poder não era só naquele tempo, irmãos. Esse poder não era, esse poder continua. Os sinais acompanharão os que crê. Enquanto não houver o arrebatamento da igreja, através daqueles que pregam essa palavra com usura, com sinceridade, com fé, esses sinais vão acontecer e devem acontecer. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, isso foi Paulo que disse, né? Mas o poder divino para a transformação de vida de quem crê no Evangelho. Esses três pilares que eu anotei aqui, diz a salvação, a cura e a libertação, é a mensagem principal do pregador, do ganhador de almas. É um pilar: salvação, cura e libertação. E eu me lembrei de quando Barnabé e Paulo, se não falha a memória, eles estavam indo pregar, estavam junto com o procônsul, falando da palavra de Deus, e esse homem era um falso profeta, um ilusionista, um mágico, enfim, tinha o espírito de... E ele ficava
insistindo em falar, em atrapalhar, né? Indo contra Paulo, e Paulo percebeu que estava sendo atrapalhado. Era um espírito que estava impedindo que ele falasse a palavra de Deus para aquela autoridade. E Paulo diz: ó, filho do diabo, né? Que a mão do Senhor seja sobre ti. E naquela mesma hora ele foi acometido de uma cegueira. Aquele homem ficou cego. Eu imagino que ele deve ficar todo, né, sem o sentido, sem direção, inclusive sem visão. E aí então, quem sabe, recuou, e Paulo pôde usar a palavra e pregar para aquele homem. Então isso é um dos efeitos da mensagem da cruz. Quando nós pregamos o Cristo crucificado, a mensagem da cruz, os poderes, né, ela acompanha, as virtudes acompanham. Me lembro de 1:8 de Atos dos Apóstolos, né? E receberes o poder para pregar, né? Tanto aqui como também aos confins da terra. Então, os milagres da salvação, a cura, a libertação, devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. Quantos, irmãos, quantas vezes nós pregamos e às vezes nós não percebemos isso naquele dia, ou naquela hora, naquela semana, e depois a gente começa a ouvir os testemunhos dos irmãos, das irmãs que estavam presentes naquele culto, e olha, porque eu recebi um milagre, porque eu alcancei, porque Deus me abençoou, Deus me trouxe uma resposta. Então, fique tranquilo, que através da sua pregação, os efeitos virão através do poder que está sobre a nossa vida. Quando nós encontramos em Romanos 10 e 17, diz que a fé vem pelo ouvir, de ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos, a nossa fé, ela é exercitada. E a grande importância de se pregar a palavra de Deus é justamente aguçar a fé dos ouvintes, para que eles também exercitam, e o poder que está em nossa vida possa surtir efeitos de transformação na vida daqueles que ouvem. Amém. Então nós já vamos, irmãos, para o nosso segundo subtópico, falando sobre uma vida de humildade. Lembrando que nós estamos falando sobre os efeitos, né, da mensagem da cruz que Paulo anunciava, e nesse segundo tópico falando sobre esse ponto da humildade. Então nós sabemos que a cruz de Cristo está cheia do poder de Deus, porque foi o meio pelo qual Jesus realizou a nossa salvação, quando derramou o seu sangue e morreu por nós. Então, irmão Nivaldo, esta mensagem da cruz, né, pode tornar a vida do homem mais humilde? Sim, pode. Através dessa palavra, como tu acabou de falar, de poder, essa palavra de autoridade, né, que a Bíblia tem, que ela tem essa autoridade, que ela transforma o homem, que ela faz uma mudança, né, por completo, que traz ao homem esta humildade. E esta humildade também de saber, de ouvir a palavra e reconhecer a sua miséria, pecador, né? Essa humildade, e entender que Cristo é a única e verdadeira mensagem verdadeira para a salvação do homem. Então, o ponto que o comentarista, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, e no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não se tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Ou seja, agora, através dessa loucura que para alguns é a crucificação, a morte de Cristo, também através do efeito da mensagem da cruz, vem no coração do homem a humildade. Vem no coração do homem entender que ele precisa da presença de Cristo, que ele necessita, né, desse poder de Deus, e que exclui, né, exclui qualquer coisa que venha falar outra coisa contrária, a não ser que nós somos miseráveis e precisamos de Cristo, que nós precisamos de Cristo em nossa vida, né? Que nós precisamos entender que esta questão muito importante. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, diz assim: tomai sobre mim o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, essa mensagem que reflete a humildade de reconhecer que só em Cristo eu alcanço a vitória. E essa mensagem, esse efeito que o Milton acabou de falar da cruz, que é este poder da palavra, esse poder transformador, que mostra o homem. Eu me lembrei daqueles dois em Lucas. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, e versículo de número
9 ali em diante, você vai ver dois personagens. Você vai ver um fariseu e você vai ver um publicano. O fariseu, vou ler o 9 para os irmãos entenderem melhor. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, e o fariseu e o outro publicano. O 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho. Então esse homem estava se exaltando, ele estava se achando. Mas olha só o que diz o publicano. É isso que a mensagem da cruz faz o efeito. Olha o que diz este homem: porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, oh glória, tem misericórdia de mim, pecador. É isso que o efeito da mensagem da cruz faz no ser humano. Ele reconhecer que sem Cristo ele não é nada, que sem Cristo ele não tem nada, que ele só vai alcançar essa humildade e aprender de Cristo, que é manso e humilde. Então, aprender com o nosso Senhor. E quando nós falamos assim, ó, irmão Milton, aprendemos com o nosso Senhor, não tem como não ler esse versículo de Filipenses, capítulo 2 e versículo 5. Que haja de sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, em que, sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na nome, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E a morte da cruz. É esse efeito que a palavra de Deus faz na vida daquele que encontra Jesus. E não tem como não dizer, né? Tiago capítulo 4, versículo 6, que diz que Deus resiste ao soberbo, mas porém dá graça aos humildes. Quando você encontra, e efeito da mensagem, quando você encontra com Jesus, é isso que ele faz. E também 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Oh, glória! É esse o efeito da mensagem da cruz que faz. E nós entendemos que nós não somos nada sem Cristo, mas que nós precisamos nos humilhamos ao pé do Senhor. Quando nós nos humilhamos, se nós fosse falar aqui de humilhação, nós ia até umas certas horas, porque tem tanta coisa importante sobre humilhação. Mas o importante é que nós reconhecemos que nós não somos nada, e Cristo é maior em nossa vida. Amém. Irmãos, nós já entramos no nosso terceiro e último subtópico. Lembrando, nós estamos nesse terceiro tópico falando sobre os efeitos da mensagem da cruz, e no terceiro subtópico fala sobre uma vida na dependência do Espírito. Então, para nós encerrarmos o estudo de hoje, nós devemos ter essa plena consciência, né, que nossa vida, né, de identificarmos em nós as nossas fraquezas, as nossas limitações pessoais, os medos interiores e até o quanto nós somos dependentes de Deus, né, irmão? Somos falhos. Então, irmão Milton, a mensagem de Cristo, né, nos mostra que nós devemos sempre ser dependentes de Deus, né? Fazendo um pare com as nossas fraquezas, as limitações humanas, né? Perfeitamente. Isso nós estamos ainda falando dos efeitos da mensagem da cruz, né? Falamos um pouquinho sobre o poder, falamos agora sobre a humildade, e para finalizar então falamos da dependência no Espírito. O versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele começa no versículo 1 dizendo assim: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque imagina, irmãos, quando nós vemos as pessoas, a gente vai julgar, a gente vai ver as coisas erradas das pessoas, e a gente imediatamente nós vamos ficar tristes ou lançar palavras de julgamento contra as pessoas. E Paulo, ele tinha esse espírito, e ele estava preocupado de ir com os irmãos de Corinto, e além de levar tristeza, com a tristeza dos irmãos e os erros dos irmãos, o fracasso dos irmãos, a questão da rebeldia da igreja naquele tempo, que ele
tivesse obstáculo e problemas. Então, ele estava admitindo que dependia do Espírito do Senhor, dependia de Deus para ir ter com os coríntios e levar uma palavra amorosa, uma palavra de consolo, palavra de amor. Era isso que ele precisava. E o versículo 3 diz: escrevi-vos isso mesmo para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Ele não queria ferir a mente, ele não queria ferir a fraqueza dos irmãos, mas ele precisava de compreender. Então, um dos efeitos da mensagem da cruz é nos fazer dependentes do Espírito para agir, para amar, para compreender, para você demonstrar Cristo na vida das pessoas. Olha aqui, diz aqui: como o apóstolo Paulo, descrevemos a plena consciência das pessoas das fraquezas humanas, das limitações pessoais, medos interiores. Essa mensagem, ela nos mostra o quanto nós somos dependentes nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. E Paulo, eu repito, ele diz: eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim, sou nova criatura. Enfim, Paulo, ele que teve que ter realmente uma renúncia, e o efeito desta mensagem é nos fazer renunciar e entender que somos dependentes do Espírito. Vamos depender um pouquinho mais do Espírito, irmãos? Porque nós dependemos mais do Espírito, quem mais vai falar será o próprio Espírito e não nós mesmos. Então falaríamos muito mais de Deus do que nós mesmos. Era isso que Paulo estava preocupado em encontrar com os irmãos. Por isso as Escrituras nos estimulam jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo. 1 Coríntios 2 e 4. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. Gente, se nós formos fazer, meu amigo, aquilo que nós queremos, nós não vamos glorificar a Deus. Nós precisamos realmente tomar por base esses ensinamentos desta manhã, esses efeitos que a mensagem vem fazer na nossa vida, e a gente nos modelar segundo a mensagem de Cristo. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Tem um detalhe que eu quero ressaltar aqui. A cruz de Cristo está cheia do poder de Deus, porque foi meio pela qual Jesus realizou a nossa salvação quando derramou o seu sangue, glória a Deus, lá na cruz, por nós. Então, a cruz de Cristo, ela está cheia de poder. Pregue a Cristo, pregue Cristo crucificado. Usa desta ferramenta como Paulo usou, que a sua mensagem central foi o Cristo crucificado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o resumo desse terceiro tópico diz que os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade e uma vida na dependência do Espírito Santo. Amém. Para concluirmos esse assunto, irmãos, na conclusão da lição, diz que a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Então essa cruz, ela dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós, para a igreja do Senhor, para os salvos em Cristo. Ela salva, cura e liberta o pecador. E ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, de humildade e de dependência do Espírito Santo. Então a mensagem gloriosa da cruz, irmãos, tem o grande poder de transformar o homem por inteiro. Graças a Deus por isso, irmão, que fomos ouvintes, aceitamos este convite nobre, e estamos na presença de Deus. Então, para encerrarmos a nossa lição, quero agradecer você, irmão, que acompanhou, estudou conosco essa lição tão preciosa, tão importante para a nossa vida, e dizer que no domingo que vem nós voltamos na lição de número 6, falando sobre Paulo no poder do Espírito. Então nós vamos ver como Paulo foi revestido também pelo Espírito Santo, com um imenso poder para continuar nessa tão nobre missão,
pregando esta mensagem, né, que nós aprendemos hoje, a mensagem da cruz de Cristo. E lembrando também, irmãos, que a nossa programação ela segue-se normalmente. Nós temos todas as terças, quintas e aos domingos cultos online transmitidos no YouTube e no Facebook. Também toda quinta-feira nós temos o nosso culto Momentos com Cristo, às 6:45, na TVM, no canal 14.1. Então, se você acompanha a nossa escola hoje, fica esse convite para na quinta-feira nós juntos cultuarmos ao Senhor ali na TVM, no canal 14.1, às 6:45, portanto às 6:45. Também a Escola Bíblica Dominical, como os irmãos já sabem, todo domingo, a partir das 9 horas, nós temos a Escola dos Adultos, temos às 10 as dos jovens e às 11 das nossas crianças. E, por fim, fica um grande convite, você que está aqui acompanhando, irmão, irmã, seja da nossa denominação ou não, os nossos cultos presenciais já estão praticamente em sua normalidade e a Escola Bíblica Dominical presencial também. Então fica o nosso convite para acompanhar, né, cultuar a Deus conosco em uma das nossas igrejas, seja nas nossas congregações ou aqui na nossa igreja sede. Nós temos cultos programados ao longo de toda a semana e também todo domingo a nossa Escola Bíblica Dominical de forma presencial. Se você acompanhou essa escola, irmão, e sabe o quanto é gostoso, né, nós estarmos aqui nas nossas congregações, nas nossas igrejas, de forma presencial é ainda mais gostoso, né? Então fica esse convite, faça a sua parte, irmão, e vá para a casa do Senhor de forma presencial também para aprender a palavra de Deus. E por fim, convidar nosso pastor Nivaldo a fazer essa oração por aqueles irmãos que passaram esse tempo conosco, né? Talvez tem alguns irmãos que fez aniversário essa semana, que carecem das nossas orações. Amém. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta lição tão maravilhosa, por esta crucificação tão importante, que Paulo mostra, Senhor, a importância que nós precisamos levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, e que as pessoas possam sentir a mudança no corpo, na alma e no espírito. Também, Senhor, seus filhos que estão aniversariando, venha abençoar de maneira especial, venha dar vitória, multiplicar os seus dias, venha dar bênção para os teus filhos, Pai. Também aqueles que nos ouviram, que aprenderam a sua palavra nesta manhã, Senhor, que teu Espírito Santo possa falar mais fortemente em cada coração, abençoando, fortificando, estruturando, Senhor, porque a palavra de Deus transforma, muda e faz diferença em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana na próxima Escola Bíblica Dominical. Lembrando, irmão, sempre, todo domingo, a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.